Imagine por um instante que você está sozinho em uma velha biblioteca esquecida. O ar pesado com o cheiro de páginas amareladas e poeira acumulada ao longo dos séculos. E de repente, seus dedos roçam em um antigo pergaminho que ninguém mais tocou. Nele não estão as histórias que você ouviu na infância, aquelas de pães multiplicados ou águas acalmadas, mas segredos sussurrados sobre um homem que caminhava pela terra como se carregasse o peso do céu nos ombros. Esses são os milagres que a Bíblia esconde nas sombras, os que não brilham nos púlpitos, mas que, uma vez revelados, podem rachar o chão sob seus pés e fazer você questionar tudo o que achava saber sobre fé, dor e redenção. Eu os descobri em uma noite de insônia, quando minha própria vida parecia um deserto sem fim, e eles me transformaram de um cético amargo em alguém que vê milagres em cada respiração. Hoje eu vou compartilhar esses 5 milagres desconhecidos de Jesus com você, não como lições frias, mas como chamas que queimam a alma, porque talvez, só talvez, eles tenham sido guardados para este exato momento da sua vida. Você já parou para pensar que o homem que mudou o mundo com suas palavras poderia ter segredos que nem mesmo seus discípulos ousavam repetir em voz alta? Imagine. E se Jesus não fosse apenas o salvador das multidões, mas o curador das feridas que ninguém via, das dores que corroíam por dentro como veneno lento? Eu me lembro de quando ouvi pela primeira vez sobre esses milagres. Foi como se uma porta se abrisse no meu peito, deixando entrar uma luz que doía tanto quanto curava. Se você está aqui agora, assistindo isso, é porque algo em você anseia por mais do que as histórias repetidas. Você quer o fogo, a verdade crua, que pode incendiar sua fé ou destruí-la. Fique até o fim, porque o que eu vou revelar não é para os fracos de coração. São milagres que transformam visões, quebram corações e, quem sabe, salvam almas perdidas como a minha foi um dia. Vamos começar pelo primeiro milagre, um que se esconde nas páginas de Marcos como um sussurro no vento, algo tão íntimo que parece ter sido escrito para ser lido sozinho à luz de uma vela tremulante. Era um dia comum na região de Decápolis, onde o sol escaldante batia nas pedras como marteladas divinas, e Jesus se deparou com um homem que vivia aprisionado no silêncio, surdo e mudo. Ele não ouvia o canto dos pássaros, nem podia clamar por ajuda quando a dor o consumia. Imagine o isolamento dele, um mundo ao redor fervendo de vozes, risos, brigas, mas para ele, apenas um vazio ecoante, como se Deus tivesse esquecido de ligar o som da criação. Jesus o levou para longe da multidão, porque alguns milagres não são espetáculos, são confissões privadas. Ele colocou os dedos nos ouvidos do homem, tocou sua língua com saliva, um gesto tão humano, tão cru, que você pode sentir o gosto salgado na boca só de imaginar. E então, com um suspiro que veio das profundezas do céu, Jesus disse, Efatá, que significa abre-te. Os ouvidos se abriram como portões enferrujados e a língua se soltou como um rio represado. O homem ouviu o vento pela primeira vez, sentiu as palavras dançando em sua garganta e chorou. Não de alegria imediata, mas de um terror sagrado, porque agora o mundo era barulhento demais, vivo demais. Esse milagre não era sobre curar o corpo, mas sobre romper o silêncio da alma, sobre fazer alguém ouvir a voz de Deus quando tudo o que conhecia era o nada. Eu me pergunto, quantas vezes você se sentiu assim? Surdo para as promessas divinas, mudo diante das suas próprias dores. Fique comigo, porque o próximo vai te fazer questionar se Jesus via além da carne, direto para o coração partido. Agora, pense em uma figueira solitária, à beira da estrada para Jerusalém. Suas folhas verdes prometendo frutos que nunca chegavam, um símbolo perfeito para vidas que parecem cheias por fora, mas vazias por dentro. Esse é o segundo milagre, um que muitos ignoram porque não cura, mas amaldiçoa. E quem quer falar de um Jesus que destrói em vez de construir? Jesus estava faminto após uma noite de orações, o estômago roncando como um lembrete de sua humanidade, e se aproximou da árvore esperando alívio.
mas ela era estéril, folhas sem substância, como tantos de nós que fingimos fé sem frutos reais. Com uma voz que ecoou como trovão contido, ele disse: Nunca mais ninguém coma fruto de ti. No dia seguinte, os discípulos viram a figueira seca até as raízes, murcha como uma alma sem raiz em Deus. Não era crueldade, era uma lição visceral, sentida na pele ressecada das folhas. Jesus explicou: Se tiverdes fé e não duvidardes, podereis fazer não só o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: Levanta-te e atira-te no mar, e isso acontecerá. Palavras de Mateus 21 que ainda me arrepiam, porque revelam um poder que não é só dele, mas nosso se ousarmos acreditar. Imagine o cheiro de folhas murchas no ar, o som das raízes se partindo no subsolo e o medo nos olhos dos discípulos. E se suas próprias vidas fossem figueiras vazias? Esse milagre me transformou quando eu estava seco por dentro, fingindo uma fé que não frutificava. Ele me forçou a perguntar: o que em mim Jesus amaldiçoaria hoje? Mas não pare agora. O terceiro milagre vai te levar para águas profundas, onde o impossível se torna moeda corrente. Pescadores exaustos, redes vazias após uma noite inteira de trabalho inútil. Isso soa familiar? O terceiro milagre se desenrola no lago de Genezaré, onde o sol nascente pintava as águas de ouro, mas para Pedro e seus companheiros era só mais um dia de fracasso. O cheiro de peixe ausente misturado ao suor da decepção. Jesus, de pé na praia como um estranho que conhece seus segredos, pediu para usar o barco como púlpito e depois, com uma calma que desafiava a lógica, disse: Vá para águas mais profundas e lancem as redes para a pesca. Pedro, com os olhos cansados e o coração pesado, respondeu: Mestre, trabalhamos a noite toda e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo, vou lançar as redes. O que vem em seguida foi um caos de escamas prateadas e redes esticando até o limite, tantos peixes que os barcos quase afundaram, o barulho das águas agitadas ecoando como risos divinos. Pedro caiu de joelhos, gritando: Afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Lucas capítulo 5 captura esse momento de terror misturado a êxtase, porque o milagre não era só sobre peixes, mas sobre chamar pecadores para algo maior. Sinta o balanço do barco, o peso das redes nas mãos calejadas, o pânico de Pedro ao perceber que Jesus via sua alma nua. Eu vivi isso na minha própria vida, quando tudo parecia vazio e uma voz interna me mandou tentar de novo. E se esse milagre for para você, um convite para águas profundas, onde suas falhas se tornam abundância? O quarto milagre nos leva para uma casa lotada em Cafarnaum, o ar espesso com cheiro de doença e desespero, onde um homem hidrópico inchava como um odre cheio demais, sua barriga distendida pela retenção de líquidos que o matava devagar. Era sábado, dia de descanso sagrado, e os fariseus observavam Jesus como falcões, esperando uma armadilha. Ele perguntou: É lícito curar no sábado? E o silêncio deles foi como uma confissão de hipocrisia. Jesus tocou o homem, e a água que o afogava por dentro evaporou como névoa ao sol. Lucas 14 descreve isso com uma simplicidade que esconde o escândalo: curar no dia santo, priorizar a vida sobre a lei. Imagine o alívio no rosto do homem, o inchaço diminuindo como se mãos invisíveis espremessem sua dor para fora, enquanto os fariseus murmuravam, seus corações mais inchados que o corpo dele jamais fora. Esse milagre sussurra sobre misericórdia que quebra regras, sobre um Deus que não espera o dia certo para salvar. Ele me atingiu quando eu me sentia inchado de amargura, preso em rituais vazios. E se Jesus estivesse te tocando agora, liberando o que te sufoca? Por fim, o quinto milagre, talvez o mais sombrio, se passa em uma sinagoga em Cafarnaum, onde um homem possuído por um espírito impuro gritava no meio da multidão. Sua voz não sua, mas um rosnado demoníaco que gelava o sangue.
Que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste destruir-nos? Sei quem és, o Santo de Deus. O demônio berrou, e Jesus, com a autoridade que fazia o ar tremer, ordenou: cala-te e sai dele. O homem convulsionou. Um grito ecoou como o último suspiro de uma besta. E então, silêncio, paz. Marcos 1 relata que todos se perguntavam: que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ele ordena aos espíritos impuros e eles lhe obedecem. Sinta o cheiro de incenso na sinagoga, o suor frio no ar, o terror nos olhos das pessoas ao verem o invisível se tornar real. Esse milagre não é sobre possessão distante, mas sobre as vozes internas que nos atormentam, dúvidas, medos, vícios que nos controlam. Ele me libertou quando eu lutava contra demônios meus. E agora, eu pergunto, o que em você Jesus calaria hoje? E se eu te disser que esses milagres não são apenas histórias antigas, mas chaves para portas que você nem sabia que existiam na sua Bíblia, na sua vida? Eles revelam um Jesus que cura o invisível, amaldiçoa o falso, enche o vazio, libera o preso e expulsa o tormento. Não com fanfarra, mas com toques íntimos que mudam tudo. Eu comecei cético, mas terminei de joelhos, porque esses segredos me mostraram que a fé não é sobre milagres grandiosos, mas sobre os que acontecem no escuro da alma. Como diz em João 20, 30, 31, Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Se isso te tocou, é porque precisava chegar até você, como chegou até mim em uma noite que mudou tudo. Você acredita que esses milagres ainda acontecem? Já sentiu um toque assim na sua vida? Comente abaixo, compartilhe com alguém que precisa ouvir e se inscreva no canal, mas só se tiver coragem de ver mais segredos revelados.